Gabigol pode ser o primeiro reforço do Santos para 2026. Será que é uma boa? Fica aí, porque vai ter análise. E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje para falar sobre Gabriel Barbosa, que tem tudo para virar reforço do Santos. Segundo as informações que saem aí, o Cruzeiro quer se desfazer do jogador, o Santos quer contratar, o Gabigol quer vir, então a tendência é que haja um entendimento ali entre as partes e que o Gabigol venha a ser jogador do Santos. Claro, se ele acabar não vindo, esse vídeo não vai servir de nada. Mas a ideia é a gente fazer o seguinte, pegar pontos pró e contra a chegada do Gabigol. Nos últimos tempos, acho que talvez tenha sido a contratação que mais dividiu a torcida. Tem muita gente que quer, tem muita gente que não quer. Então eu sentei, pensei aqui em 7 pontos pró e 7 pontos contra a chegada do Gabigol. E a gente vai começar então pelos pontos contra. Bom, o primeiro ponto contra é que Gabigol chegaria ao Santos com um salário altíssimo e na maior baixa da carreira dele. Vamos por partes. O salário do Gabigol, ao que parece, é o que dizem aí na imprensa mineira, é de cerca de 2,5 milhões de reais por mês. Um salário que, obviamente, o Santos não consegue pagar sem se desfazer de alguns jogadores. Então o que se diz é que o Santos está querendo se desfazer de Tiquinho Soares, de Tassiano, de jogadores aí que estão em fim de contrato, que geram mais de 1 milhão de reais. O Santos vai ter que se desfazer primeiro de alguns jogadores para então pensar se pode pagar esse tipo de salário para um jogador que, como eu disse, nesse ponto, vem na maior baixa da carreira dele. Você pode argumentar que em 2018, quando o Santos repatriou o Gabigol da Europa, ele estava muito em baixa, porque não tinha jogado na Inter de Milão, não tinha jogado no Benfica, e eu posso até concordar com você, mas eu acho que é um outro momento ali da carreira. Ele era um jogador mais jovem ali, os seus 22 anos, mais ou menos, 21 anos, e acabou não dando certo mesmo na Europa. Acontece, tem jogador que vai pra Europa, bate e volta, e aqui no Brasil ele consegue fazer grandes temporadas, e foi exatamente o que aconteceu com o Gabigol. Quando ele volta pro Santos em 2018, ele é artilheiro do Brasileiro naquele ano, mas desde 2023 ele vem muito em baixa. 2025 ele chega no Cruzeiro em baixa sim, mas ainda assim com um nome muito grande, né? Com alguns times querendo ainda, alguns times querendo pagar alto salário para ele. Ele chega como sendo o principal jogador ali na final da Copa do Brasil, marcando 2 gols pelo Flamengo. Não estava em alta, mas ainda tinha ali uma certa relevância. Hoje não, hoje o Gabigol tá completamente em baixa, fez um ano muito ruim no Cruzeiro e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E chega logo depois de ter sido talvez o principal fator para o Cruzeiro não chegar na final da Copa do Brasil, né? O segundo ponto é que o Gabigol, ele tem poucos gols na Série A, que vai ser o principal campeonato para o Santos no ano. A gente pode argumentar ali que seja a Copa do Brasil, talvez, a Sul-Americana, mas claro, o Brasileirão tem que ser o foco principal ali. E o Gabigol, eu peguei os números aqui, fez 13 gols no ano, sendo só 6 no Campeonato Brasileiro. É um número bem baixo, né? Ainda mais para um jogador que é considerado, era considerado, né, um dos grandes artilheiros aí do futebol brasileiro, já foi artilheiro do Brasileirão incontáveis vezes. E aí, se você destrincha os gols do Gabigol, os 6 gols além dos 6 gols no Brasileiro, a gente tem 5 gols no Mineiro, né, que o Cruzeiro chega até a semifinal e acaba perdendo pro América Mineiro, e ainda tem 2 gols na Sul-Americana, que são 2 gols ali que meio que não valem nada. O Cruzeiro meio que deixou a Sul-Americana de lado, jogou vários jogos com time reserva. O terceiro ponto contra a chegada do Gabigol é que ele foi reserva por 2 temporadas e meia. Por que eu tô contando 2 temporadas e meia? Ele foi reserva do Cruzeiro, com certeza, né, indiscutivelmente em 2025. Foi reserva do Flamengo, indiscutivelmente em 2024. E ele também é reserva em boa parte da temporada de 2023. Ele chega a começar como titular ali com o Sampaoli. E aí vai virando reserva aos poucos, o Sampaoli sai, vem o Tite. E aí com o Tite, sim, que é muito por isso que ele se desentendeu, né, com o Tite, que ele não quer ter o Tite como treinador nem pintado de ouro. O Tite coloca ele de vez como reserva. É um jogador que vem com... e aí vem mais um ponto contra, né, que vem com pouco ritmo de jogo. Exatamente por ser reservaço ali do Caio Jorge, ter jogado poucos jogos ali, principalmente na reta final que o Cruzeiro estava jogando com alguns jogadores mais reservas e tal. Então ele joga contra o Ceará, e que o Caio Jorge ele é poupado. Ele joga contra o Santos também, que é a última rodada que o Leonardo Jardim poupa o time inteiro. É claro,
todos os jogadores vão chegar sem ritmo de jogo para a primeira rodada do Paulista, por exemplo, porque eles vão estar voltando de férias. Mas é inegável que os jogadores que estavam atuando já há um bom tempo como titular e etc., vão chegar com muito mais ritmo, com muito mais condição do que os jogadores que eram reservas no último ano, né? Que é o caso do Gabigol. O quinto ponto contra é o pouco poder de revenda do Gabigol. Não sei se o Santos está pensando nisso, né? Mas é algo a se pensar. O Gabigol já está chegando na casa dos 30 anos, é uma coisa que eu vou falar inclusive no ponto a favor, já que vocês vão ver, mas já é uma idade que os clubes, principalmente lá fora, já não veem como um jogador a ser comprado, né? O Gabigol era para ser comprado lá quando ele estava bem no Flamengo, com 24, 25 anos de idade. Aí sim ele tinha um poder grande de revenda. O Flamengo comprou ele da Inter de Milão e poderia ter revendido ele com tranquilidade por 30 milhões, 35 milhões, 40 milhões de euros. Tenho certeza que chegaram propostas para o Flamengo nesse valor, mas o Flamengo não quis vender porque está num bom momento financeiro. O Gabigol já está chegando numa idade que mesmo esses mercados mais alternativos, talvez a MLS não, né, uns Estados Unidos da vida, mas mesmo a MLS já está pensando em jogadores ali mais jovens, está vindo para a América do Sul contratar jogadores mais jovens da Argentina, do Uruguai, da Venezuela e até mesmo do Brasil. Como eu disse, não é o caso do Gabigol, que já está chegando aos seus 30 anos e muito provavelmente vai estar aí nos seus últimos anos ali de auge. Outro ponto contra a chegada do Gabigol é também defensivamente ele não é um jogador que ajuda muito. Ah, legal, mas ele é atacante, ele tem que fazer gol, o negócio dele fazer gol, sim, eu sei. Mas hoje em dia o futebol mudou, não é mais o mesmo futebol dos anos 2000 que atacante atacava, meio campo armava e o zagueiro defendia. Não, hoje já é um futebol muito mais plural, muito mais variado. Zagueiros têm que saber atacar, têm que saber dar um passe mais bem feito ali pra frente, os volantes têm que saber entrar na área e os atacantes também têm que saber marcar. Se você contar que o estilo de jogo do Vojvoda é um estilo de jogo que, principalmente em casa, tenta atacar mais, tenta ficar mais com a bola, tenta roubar a bola rapidamente. Muito por isso ele preferia jogar com o Lautaro Dias e não com o Tiquinho. O Lautaro Dias tecnicamente é indiscutivelmente pior que o Tiquinho, mas é um jogador muito mais voluntarioso, um jogador que rouba muito mais a bola. E eu fui pesquisar, por exemplo, números do Lautaro e do Gabigol. O Lautaro tem números defensivos muito melhores do que o Gabigol. O estilo de jogo do Santos, que precisa desse aspecto defensivo dos jogadores de ataque, e principalmente também do centroavante para marcar os zagueiros, o Gabigol não se encaixa. E aí vai ter que ser feito alguma coisa, né? Ainda mais se for jogar Gabigol e Neymar, são menos dois jogadores ali para você marcar no campo de ataque. Você vai ter que pensar num trio de volantes, como o Vojvoda já estava jogando ali com Schmidt, Arão e Zé Rafael. Vai ter que pensar em pontas que defendem mais. Era por isso que tava o Guilherme, que não vai ter mais, né? Marcando bastante, o Barreal marcando bastante pelo lado direito. Então o Vojvoda vai ter que repensar esse time ali, porque ele com certeza vai ter dois jogadores a menos, né, nessa fase de marcação, principalmente no campo de ataque. E por fim, o sétimo ponto contra que eu queria colocar aqui, inclusive coloque nos comentários se tem algum ponto a mais contra que você tem aí que eu não tenha falado, é o número de gols do Gabigol que vem despencando nas últimas temporadas, né? Até 2022 o Gabigol era um cara que entregava bem mais do que 20 gols por temporada, às vezes 24, 30, 34. Em 2019 ele entregou 43 gols numa mesma temporada, um absurdo, né? Se você pega as últimas temporadas, 2023, 2024 e 2025, são 3 temporadas aí, o Gabigol não passou de 20 gols. Eu peguei aqui os números, em 23 pelo Flamengo ele faz 20 gols, e aí, claro, contando Carioca, contando Libertadores, contando todos esses campeonatos aí. 2024 pelo Flamengo também ele faz 8 gols. 8 gols, é muito pouco. É por isso que ele vai em baixa pro Cruzeiro, mas não tão em baixa quanto agora. Apesar dele ter marcado 13 gols na temporada. Ele ainda fez 13 gols, foi melhor que na temporada 2024. Mas como eu falei, os 13 gols ali se destrincham em 5 pelo Mineiro e mais 2 na primeira fase da Sul-Americana. Então ele marca mais gols no Campeonato Mineiro e na Sul-Americana juntos do que no Campeonato Brasileiro, o que liga esse sinal de alerta para o Santos, que careceu de gols, né? No campeonato inteiro, na temporada inteira, careceu de um centroavante que marcava gols. Vai ser o caso do Gabigol? Não sei, é o que a gente vai ver. E antes da gente ir pros pontos pró, não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal, a gente tá começando aqui, já estamos com
pouco mais de 3 mil inscritos, então vamos falar bastante sobre futebol, bastante sobre o Santos no ano que vem, vamos fazer pós-jogo, análises, vamos falar sobre muita coisa, futebol em geral também, então já deixa seu like aqui, faz esse vídeo chegar para mais gente e vamos embora para os pontos pró. Se você quiser o Gabigol, essa é sua hora de ver os pontos pró da chegada dele. O primeiro ponto que eu queria colocar aqui é que ele é uma contratação de um jogador com histórico de vencedor. O que seria um histórico de vencedor? Um jogador que ganhava títulos, sempre ganhou títulos durante a carreira. Claro, a gente lembra do Flamengo, né? No Flamengo foi que ele fez realmente, né, o nome dele mundialmente, sendo campeão brasileiro, sendo campeão da Libertadores, inclusive metendo gol na final da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão de Supercopa, foi campeão de Recopa, foi campeão de tudo, basicamente, o Gabigol pelo Flamengo, tirando o Mundial ali, mas é um jogador vencedor e que casa com as contratações mais recentes, vamos dizer assim, do Santos, principalmente depois que o Santos voltou da segunda divisão. Tiquinho, por exemplo, que foi campeão da Libertadores e brasileiro pelo Botafogo, Zé Rafael, que foi campeonismo pelo Palmeiras, Mike, que não foi bem, e eu já falei no vídeo anterior da tier list que eu quero que ele vá embora, mas inegavelmente o Mike é um jogador muito campeão de tudo pelo Palmeiras também, William Arão, campeão de tudo pelo Flamengo também, inclusive junto com o Gabigol. Então teve uma mudança, no mínimo, né, teve uma mudança ali de pensamento na gestão ali, em vez de contratar jogadores como era em 2023, né, que o Santos contratava o trio do Água Santa, que o Santos contratava o Dodi, que o Santos contratava o Messias, o Mendonça, em 2025 essa chave mudou, né? Entenderam que o Santos precisava de jogadores cascudos, precisava de jogadores vencedores, e esse é o caso do Gabigol. O segundo ponto a favor da chegada do Gabigol é um ponto que muita gente nas redes sociais vem falando, e é inegavelmente que ele é melhor do que os jogadores que estão lá, né? Lautaro Dias e Tiquinho Soares. Tiquinho completamente em baixa, né? Sem físico nenhum, terminou o ano, né, pedindo para sair no primeiro tempo, porque já não aguentava as pernas, e isso com o Santos jogando pouquíssimo, né, no ano, tendo poucas competições, vai ter muito mais jogos no ano que vem, um espaço de tempo muito mais curto, e o Tiquinho é um cara que não aguentaria tanto assim, né? O Lautaro aguentaria, mas como eu falei, né, naquela questão do ponto contra, que defensivamente o Lautaro é melhor, tecnicamente nem se compara a Gabigol com o Lautaro, né? O Lautaro é um jogador que, pô, fez seus golzinhos, ok, ajudou o Santos, é voluntarioso, como eu disse, mas é um jogador que, pô, tropeçava na bola, caía, pensava uma coisa e a perna fazia outra, são jogadores completamente diferentes e, inegavelmente, o Gabigol é melhor, não tem como, né? Terceiro ponto a favor, que acho que muita gente talvez nem pense nisso, né? Não sei, mas é fora de campo, né? Mercadologicamente, né? Na questão de marketing, é uma contratação importante, ainda mais se você tiver Neymar e Gabigol juntos. Pô, você pode ter certeza que muita gente vai assistir jogos do Santos, inclusive fora do Brasil, por ter esses dois jogadores juntos, né? O Gabigol é uma figura que não é muito forte fora da América do Sul, mas na América do Sul é um jogador ainda importante, né? Na Argentina, no Uruguai, nesses países, né, que viram o Gabigol fazendo vários gols pelo Flamengo, ele é um jogador muito respeitado, enquanto o Neymar é um jogador muito respeitado no mundo inteiro, né? Tirando aqui no Brasil, né, que tem muita gente que é contra o Neymar, mas você vê lá fora, porra, os gringos são loucos pelo Neymar, assistiram vários jogos do Santos esse ano no Brasileiro por conta do Neymar. Então acho que a junção desses dois faria com que o Santos pudesse explorar muito bem mercadologicamente essa contratação que, querendo ou não, ainda tem nome, né? Indo pro quarto nome, um ponto que eu falei no contra, né, na questão de revenda, né? Não é um jogador que é muito fácil de se revender por conta da idade, mas eu ainda coloco a idade também como um pró. Por quê? O Gabigol, ele tem 29 anos, ele ainda não chegou nos 30 anos, então ele ainda não chegou naquele momento que é de super declínio técnico por conta da idade. A idade para atacante no auge ali ainda é um pouco mais acima. O Tiquinho, por exemplo, vamos usar o Tiquinho de novo como exemplo. O Tiquinho tem com 34 anos, já foi uma temporada que ele demonstrou um declínio muito grande. Mas há 2 anos, ali quando ele tinha 31, 32 anos, ele estava marcando muitos gols ali pelo Botafogo, era o principal jogador do Botafogo. Acho que o Gabigol ali, tendo 29 anos e completando 30 só em agosto do ano que vem, ele ainda tem, se ele se cuidar, se ele quiser se cuidar, né, fisicamente, tem ainda tranquilamente mais uns 2, 3 anos ali para jogar sem que ainda tenha um declínio técnico por conta da idade.
Agora é questão de ele querer. Será que ele quer continuar por muito tempo? Porque na questão da idade, ele ainda tem tranquilamente mais 2, 3 anos aí de lenha pra queimar, e isso eu não tenho dúvida nenhuma. O quinto ponto é que o Gabigol poderia se recuperar com o Vojvoda. O Vojvoda é um grande treinador, já mostrou isso não só no Fortaleza, mas na segunda parte do segundo semestre do Santos. O começo ainda foi um pouco ali meio, tropeçando e tal, mas chegando mais pro fim ali do campeonato, mais pra segunda metade da passagem do Vojvoda ali no ano, eram jogos que o Santos jogava a bola, criava muito mais chances que os adversários, defensivamente estava muito mais bem postado, o Gabriel Brazão, por exemplo, fazia muito menos defesas, então era um time que criava bastante e faltava aquele último toque, faltava aquele centroavante de qualidade. E o Gabigol pode acabar entrando nesse esquema de jogo ali, de receber as bolas dentro da área. E para isso ele vai precisar se ajudar também, porque se você pega o mapa de calor do Gabigol, é um jogador que cai muito pro lado direito, ele não pode fazer isso. Beleza, ele pode se movimentar, ele tem que se movimentar, ele não tem que ficar parado ali na banheira esperando a bola chegar. Ele cai muito pro lado direito, parecendo um ponta direita, e não é a posição dele. Talvez quando ele era mais jovem, em 2015, ele jogou muito por essa posição, né? Ele caindo mais pro lado direito, o Ricardo Oliveira sendo centroavante, mas era um momento diferente, né? O Gabigol tinha seus 20 anos de idade, então agora ele mais experiente, né, com uma idade um pouco mais avançada, tendo um físico um pouco mais deteriorado, ele tem que ser mais o centroavante ali, tem que ajudar mais na construção de jogo, mas por todos os lados, não só por um lado direito, que acaba deixando o jogo muito penso, dificultando também o jogo do Igor Vinícius, que melhorou muito com o Barreal ali pelo lado direito, pode também ali coincidir com o Barreal também. Então o Gabigol vai ter que se ajudar também, principalmente ficando um pouco mais pelo meio, ajudando por ambos os lados, não só por um lado, e também fazendo o que ele melhor fez na sua carreira, principalmente desde que ele foi pro Flamengo, que é aquele facão, que é aquela entrada na área, que eu tenho certeza que o Neymar vai poder achar muito bem, o Roleiser vai poder achar muito bem, esses jogadores vão poder se entender bem com ele se ele se ajudar também. O sexto ponto a favor do Gabigol é o histórico baixo de lesões. A gente falou da idade dele, que o físico está começando a se deteriorar, porque talvez ele não se cuide tanto quanto deveria, mas é inegável que se você pega os números ali de lesões, o histórico é baixíssimo. O único sinal de alerta é que as poucas lesões que ele teve na carreira foram basicamente nos últimos 2 anos ali, 2024 e 2025. Foram lesões na coxa que não tiraram ele de campo por muito tempo ali. O máximo de jogos que ele perdeu foi 6 jogos por conta de uma lesão na coxa. Então não é um alerta tão vermelho assim, mas deve ser ligado ao alerta porque recentemente ele vem sofrendo com lesões. Poucas, mas vem. De fato, ele não é um jogador que você olha e fala, porra, esse cara é um bichado, né? A gente fala na linguagem do futebol. Toda hora se machuca e tal, e não é o caso do Gabigol, ele é um caso que precisa ser bem preparado e ele também precisa se ajudar, precisa se cuidar para não ter essas lesões e continuar saudável durante a temporada, porque o Santos vai precisar muito dele caso ele venha mesmo, né? E por fim, o sétimo, último ponto, mas não menos importante, é que o Gabigol vai ter que se provar no Santos. Não é como, por exemplo, era o Neymar voltando pro Santos, que era um jogador que, pô, a gente falava, antes dele estrear, falava, pô, se ele vier só pra fazer festa, pra jogar um joguinho aqui ou outro, a gente já vai ficar feliz. Spoiler, não foi assim, né? Vocês perceberam que não foi assim. Mas, nem sequer nessa brincadeira a gente pode falar, pô, se o Gabigol vier e fingir que tá jogando, só vestir a camisa do Santos, a gente vai ficar feliz. Não, não é assim. A torcida do Santos, inclusive, está muito dividida porque o Gabigol meio que se afastou um pouco da imagem de menino da Vila. Apesar de algumas poucas falas ali que ele lembrava do Santos, ele foi um jogador que, quando jogava contra o Santos, ele dava 150%, fazia gol, comemorava, respondia provocação de torcida. A torcida tá um pouco ressabiada, não só por conta do aspecto técnico do Gabigol, que vem muito ruim, né, nos últimos anos, mas também por esse aspecto dele ter se afastado um pouco da torcida. Então ele vai chegar aqui, ele vai ter que se provar. Ele não vai chegar, né, sendo dono do time, não vai chegar achando que vai fazer o que ele quer, porque não vai ser o caso. Eu acho que o Gabigol não vai ter essa vida fácil e cômoda, como muita gente deve estar achando, que ele vai voltar para Santos, para morar com a família. Ok, é isso, no fundo
também é isso, mas também vai ter o aspecto técnico. E é isso, meus amigos, eu listei aqui 14 pontos, sendo 7 a favor, 7 contra a chegada do Gabigol, e agora eu quero saber de você. Você é a favor da chegada de Gabriel Barbosa ao Santos? Você acha que vai casar com o estilo de jogo do Santos? Você acha que ele vai poder ajudar o Santos? Ou você preferia que o Santos gastasse esse dinheiro com outro ou outros jogadores? Deixa aqui nos comentários, deixa o like, compartilha esse vídeo aí com seus amigos e vamos falar bastante sobre o Peixão em 2026, beleza? Um grande abraço para todo mundo e valeu!